Partimos para a análise com o comentador da SIC, Paulo Baldaia. Paulo, muito boa noite. Boa noite. Dos 8 partidos com presença na Comissão de Orçamento e Finanças, 7 estão contra a nomeação de Mário Centeno como governador do Banco de Portugal. Na verdade, só o Partido Socialista é que apoia o antigo Ministro das Finanças. Mário Centeno corre o risco de ser o governador de Portugal com menos apoio político de sempre? É muito provável que seja, mas deixa-me dizer-te uma coisa, que uma coisa é os partidos estarem contra, outra coisa é não viabilizarem a nomeação. E o PSD, que juntamente com o PS faz uma grande maioria absoluta no Parlamento, foi muito claro dizendo que estava contra, que não aconselhava a ida de Mário Centeno para o Banco de Portugal, mas que não iria inviabilizar porque está contra uma lei que seja feita ad hominem, que é o caso desta lei, que se for feita... De forma mais prosaica, a lei anti-Centeno. Sim, e portanto o PSD disse de uma forma muito clara, o vice-presidente Nuno Moraes Charmente fez uma conferência de imprensa para deixar muito claro que o PSD, embora estivesse contra, não iria inviabilizar. O que significa que das duas uma, ou a lei não é aprovada até à nomeação, e é isso que vai acontecer, ou mesmo que fosse, ela teria alterações para permitir que Mário Centeno pudesse ser governador do Banco de Portugal. Portanto, ele tem o que precisa, tem o apoio do Presidente da República e do Governo, e tem uma maioria parlamentar, não uma maioria, mas a maioria dos votos expressos, porque o PSD, se houvesse votação, se houvesse necessidade, que não há, iria abster-se para permitir que Mário Centeno pudesse ser governador do Banco de Portugal. Portanto, essa questão política acaba por não se pôr na nomeação do governador do Banco de Portugal, mas sim, é verdade que na hora de transitar do Ministério das Finanças para o Banco de Portugal, que a futura lei vai impedir que isso aconteça por um período que ainda está por estabelecer. Há uma proposta do PAN que propõe 5 anos de estado de período de nojo para não se poder transitar de um lado para o outro, mas a verdade é que agora não existe e, portanto, essa incompatibilidade, como diz o Ministro, e bem, não existe neste momento. No momento em que ele é nomeado, não há uma incompatibilidade. No futuro haverá para um outro ministro qualquer. Mas não é, de certa forma, um bocadinho contraditório ouvirmos, nomeadamente, o PSD, e o deputado do PSD fez algumas críticas menos simpáticas a Mário Centeno, acusando-o de falta de credibilidade e de independência. Estão contra, mas depois viabilizam a nomeação de Mário Centeno. Isto é uma espécie quase de tanto barulho por nada. É mesmo para afirmar uma posição política. Lembrar que, por exemplo, o líder do PSD, Rui Rio, antes, uma semana ou 15 dias antes de Mário Centeno ser anunciado que Mário Centeno iria deixar o governo, Rui Rio não pediu, porque ele diz que não se pede a demissão, que quem está na oposição não pede demissão de ministros, mas disse que se ele fosse primeiro-ministro que tinha demitido o Ministro das Finanças por ter violado os deveres de lealdade para com o primeiro-ministro. Portanto, uma crítica muito dura do ponto de vista político, acusar alguém de ser desleal com um primeiro-ministro pertencendo a esse governo, parece-me a mim que impede ou desqualifica essa mesma pessoa para depois ser governador do Banco de Portugal, por parte do PSD. No entanto, o PSD entende que politicamente não deve inviabilizar, porque entende que deve ser o Governo a nomear o Governador do Banco de Portugal, com o Presidente da República, a dar o seu acordo e, portanto, de facto, não é aos olhos do cidadão comum, não se percebe como é que todos os partidos de oposição que não são do Governo estão contra a ida de Mário Centeno. O principal partido da oposição que viabilizaria a sua nomeação faz críticas muito duras a Mário Centeno e ele, no entanto, vai ser governador do Banco de Portugal. E depois ainda há uma outra coisa que acresce a isto tudo, é que a maioria dos partidos, mesmo aqueles que estão contra a ida de Mário Centeno, reconhecem que ele tem competência para ser governador do Banco de Portugal. Portanto, é a política que se faz por cá, não é? Que tem estas dificuldades de entendimento para um cidadão comum, de perceber porque é que isto tudo é feito assim, mas é assim que funciona e Mário Centeno acabará por ser governador do Banco de Portugal, porque eu também não estou a ver como é que um tribunal vai decretar essa impossibilidade.
Falemos dos alegados conflitos de interesses. Depois de teres ouvido hoje Mário Centeno, ficaste seguro do que é que vai fazer quando tiver que tomar decisões relativas, nomeadamente, em relação ao novo banco, por exemplo? Eu acho, principalmente ao Governo, aquilo que está decidido em relação ao novo banco, aquilo que Mário Centeno fez enquanto Ministro das Finanças, de mandar proceder à transferência de 850 milhões de euros, foi Mário Centeno a fazer o que tinha de ser feito, isso ficou evidente, para corrigir uma coisa que o Primeiro-Ministro não devia ter dito, e, portanto, ele aí tinha razão no que estava a fazer. Coisa diferente é saber se o negócio que foi feito com o Lone Star e para a venda do novo banco foi bem feito, e isto tudo que é permitido hoje à Lone Star fazer, se é ou não em defesa dos contribuintes portugueses. Mas, de facto, aí já não há grande coisa para fazer enquanto Governador do Banco de Portugal, porque o acordo está feito. Quanto àquilo que ele pode fazer em relação ao Governo, eu aí, se fosse Primeiro-Ministro, até tinha medo, porque eu acho que, conhecendo Mário Centeno, eu acho que ele, para mostrar que é independente, será, vou utilizar a expressão, mais assertivo nas críticas que tiver que fazer ao Governo, do que não tivesse sobre essa suspeita sobre si de que pode ir favorecer um Governo ao qual pertenceu, sendo Governador do Banco de Portugal, porque o Banco de Portugal faz relatórios que fazem análises das finanças públicas, e, portanto, que muitas vezes são críticos para os governos que estão em função, e eu julgo que Mário Centeno não deixará de fazer aquilo que entende, mesmo tendo tendo feito parte desse governo, que ele próprio vai ter que criticar quando tiver que criticar. Por tudo isto que já referimos aqui, não te parece que Mário Centeno chega ao Banco de Portugal como um governador já relativamente fragilizado? Ele entra fragilizado, mas os lugares também se fazem. Mário Centeno, quando entrou para Ministro das Finanças, ninguém contava que ele fosse capaz, de fazer o que fez nas finanças públicas, e dois, afirmar-se como um político que durante muito tempo, depois acabou mal, não é? Correu mal a ponta final da sua atividade política correu mal, mas durante muito tempo ele foi a grande estrela, e correu mal, é uma maneira de dizer, porque a última sondagem que foi feita, já ele não está no governo, mas que foi na mesma, e ele continua a ser o ministro mais popular do governo. E, portanto, dizer que se ele surpreendeu numa atividade política que é uma área onde é preciso ter algum traquejo, eu julgo que ele será capaz de surpreender Ajudará o facto de ir suceder a Carlos Costa, que é muito mais apagado, tem menos capacidade e tem sido de muito comunicação. Criticado e teve vários problemas nos últimos anos. A verdade é que Carlos Costa apanhou o Banco de Portugal, esteve no Banco de Portugal numa altura em que o mundo ruiu, o mundo das finanças. Não foi só aqui, começou nos Estados Unidos, o mundo das finanças anglo-saxónico teve um problema gravíssimo, e depois houve as dívidas das crises soberanas, bancos a falir por todo lado, e também em Portugal. Portanto, ele apanhou com tudo isso, não lhe correu muito bem, tomou algumas decisões que não foram as melhores, mas, sobretudo, politicamente não soube nunca afirmar-se, nunca teve capacidade de criar ele próprio lobby comunicacional para se defender. Eu julgo que Mário Centeno tem muito mais essa capacidade, tem muito treino político, são 5 anos como Ministro das Finanças no governo, e, portanto, isso lhe dá-lhe um traquejo para chegar hoje ao Banco de Portugal, embora entre fragilizado, porque acabou mal no governo e entra mal no Banco de Portugal, porque entra só com o apoio do Partido Socialista, e é um apoio quase a pagar, dar-lhe um prémio pelo que ele fez como Ministro das Finanças. Eu julgo que ele terá capacidade de se afirmar, porque conhece bem, ele é do Banco de Portugal, não é? Ele saiu do Banco de Portugal para o governo e, portanto, regressa ao Banco de Portugal, regressa pela porta da frente como a passadeira vermelha, porque regressa para governador do Banco de Portugal, não é igual a ser um técnico do Banco de Portugal, não é? Queria também, Paulo, ouvir a tua opinião sobre, sobretudo, a gestão política do fim destas reuniões do Infarmed.
Os presentes só souberam hoje, no final da reunião, quando o Presidente da República fazia declarações aos jornalistas. PS e PSD estavam concertados em relação à posição de terminar com estas reuniões que iam acontecendo nos últimos tempos. Estamos perante uma espécie de bloco central? Ou é um termo que tem sido muito replicado nos últimos tempos? Tem por razões. O Rui Rio, ainda hoje, através do Twitter, esteve a gozar com o tema do Bloco Central, porque há vários títulos na imprensa portuguesa hoje sobre o Bloco Central, mas a verdade é que o orçamento suplementar foi aprovado, foi viabilizado com a abstenção do PSD e do Bloco, e com o voto contra do PCP, por exemplo, que sempre votou a favor dos orçamentos do Partido Socialista. É verdade que nesta matéria nós tivemos na reunião de há 15 dias críticas muito duras do Primeiro-Ministro António Costa aos técnicos e à forma como aquilo era apresentado, e depois tivemos Rui Rio, numa entrevista ao Porto Canal este final de semana, também a ser muito duro com o tipo de reuniões que se faziam, mais duro do que estava a ser, embora criticasse o Governo pela forma como estava a tratar do tema Covid-19, principalmente na região de Lisboa, a principal crítica que ele fazia era a Infarmed, às reuniões do Infarmed, dizendo que elas se tinham tornado completamente inúteis, que já não serviam para grande coisa, e isso claramente foi o pretexto para António Costa e Marcelo Rebelo de Sousa, os dois, ao que se sabe, em plena reunião da Infarmed, aproveitarem a onda para acabarem com as reuniões. Eu espero que isso não signifique... Uma coisa é acabar com as reuniões que não estavam a servir para nada, porque já ninguém fazia perguntas sequer muito... que merecessem respostas muito diferentes do que aquilo que já tinha sido dito. Agora, espero que a informação continue a ser... A informação científica continue a ser a base para as decisões políticas, porque se não for assim, então há um problema de facto. Uma coisa é acabar com as reuniões, por exemplo, Rui Rio já nem sequer lá ia. Rui Rio, como líder da oposição, como é também membro do Conselho de Estado, pode assistir às reuniões via Zoom ou via Skype ou o que for, não sei como é o esquema, mas é através da internet. Portanto, já nem sequer lá punha os pés, não é? Fez esta crítica, mas ele próprio já nem sequer lá ia, via à distância. Portanto, as reuniões acabam, eu espero que não acabe a informação científica, que é importantíssima para tomar decisões políticas de combate à Covid-19. Paulo, muito obrigada por ter estado nesta edição da Noite.